Pessoal, agora nós vamos convidar aqui o César Alexandre Correia, amigo nosso. E eu quero pedir para que vocês permaneçam aí, porque vai passar, daqui a pouco vai passar a lista de presentes. Já passou, meu bem. Mas tem outro. Tem outro. Tem outro, não é? De manhã já teve. Assina outro. Hã? Tem outro. Mas ninguém assina. Boa tarde a todos. Meu nome Tem uma palestra. é César Alexandre, como o pastor, eu conheci como o pastor Juvenil falou. Essa lista. E eu tenho 52 anos, tenho 3 filhos, tenho um neto, sou reformado da Polícia Militar, onde trabalhei durante 30 anos. E na Polícia Militar eu tenho 19 anos após eu sair do Exército. E com 19 anos eu entrei, saí de lá aos 49 anos. Aí também fui formado em tecnólogo de gestão de segurança pública e privada na extinta Faculdade de São Marcos. E hoje eu mudei totalmente a minha vida, porque eu estou cursando agora o penúltimo ano de gastronomia. No final do ano aqui eu vou me tornar um gastrólogo. Então eu também não sei como começou isso, mas começou quando eu estava... Depois da aposentadoria não tinha o que fazer, falei, vou fazer alguma coisa. Eu comecei a fazer um pão em casa, fazer um arroz e feijão, ajudar a esposa que continuava trabalhando, levar os filhos para a escola, e aí começou eu gostar de cozinha, então eu comecei a enveredar por isso também. Também sou pastor evangélico há 15 anos e eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Confesso que eu não tenho uma palestra para dar, vai ser mais um bate-papo, porque o Juvenil me chamou para falar sobre superando desafios no ambiente de trabalho. Então, eu não tenho aqui uma palestra para você, tanto é que eu preparei ali um pendrive com algumas coisas para estar passando aqui, porém, ele não conseguiu abrir, estava corrompido. Mas o que eu tenho para falar para você é coisa que você já sabe. Não venho aqui ensinar nada para ninguém, porque com certeza você já sabe de todas as coisas, mas nós entendemos que há um tempo nas nossas vidas que nós vamos encontrar barreiras e obstáculos que nós teremos que superar. Vai ter um tempo da sua vida que você vai se encontrar diante de uma situação que você vai ter que passar por ela. Você vai ter que conseguir transpassar esse obstáculo para você chegar aonde é o teu objetivo, aonde é o alvo da empresa que você trabalha, aonde é o alvo daquilo que você tem como meta para a sua vida. Então, durante a minha carreira eu passei por muitos e muitos alvos, obstáculos. Então, superar os nossos desafios no ambiente de trabalho nada mais é do que você transpor barreiras juntamente com pessoas que estão do seu lado para chegar a um determinado lugar, onde aquilo que foi projetado, talvez uma meta, talvez um sonho que você tem, porque superar o desafio no ambiente de trabalho, hoje nós vamos entender que não é só no ambiente de trabalho, também é na sua vida pessoal, é na sua vida particular. Então você está aqui hoje, você não está perdendo o seu tempo, você está adquirindo conhecimento para que você possa entender o que você pode fazer para sair de uma determinada situação. Que a gente viu aí uma palestra, eu cheguei aqui, peguei meia hora, 40 minutos, mas uma palestra assim que ela valeu de grande serventia para a minha vida, porque tem coisa ali que a doutora falou que eu não conhecia, tem coisa ali que não são do meu tempo, eu conheço de lei até o tempo que eu estava lá. Então, hoje em dia, as leis elas estão começando a ter grandes variações. Então, tem muitas coisas que a gente não sabe. Então, quando a gente participa de uma palestra, participa de um simpósio, de uma conferência, a gente está agregando conhecimento para a nossa vida, porque tudo aquilo que você está aprendendo aqui, um momento da tua vida talvez você vai precisar. E você vai se lembrar, eu aprendi isso. Eu aprendi. Então, superando os desafios no nosso ambiente de trabalho. Mas quando a gente fala de superar, o que é superar? Superar, ela vai derivar de uma palavra, e a palavra é superação. E superação nada mais é do que uma mudança para transformar uma situação. Superação é você anteceder alguma coisa que vai acontecer. A superação é você recuperar algo, é um ato de progredir. Então a superação, ela engloba muitas coisas. Então hoje nós vamos estar aqui, aquilo que me acompanhou na minha trajetória, eu quero partilhar com vocês em poucos minutos, eu não vou tomar muito tempo, não vou estender muito tempo,
Mas eu quero que você entenda, a primeira coisa que eu fiz para mudar o meu ambiente de trabalho é não fingir que os problemas não existem. Muitas vezes nós temos um problema no nosso local de trabalho. Muitas vezes você tem um problema com algum colega seu. Muitas vezes você está sofrendo, como a doutora disse, um assédio. E você então começa a fingir que isso aí não existe. Para quê? Para que você possa continuar trabalhando. Mas é necessário você reconhecer que há um problema. Para superar um desafio no ambiente de trabalho, é necessário você reconhecer que tem um problema. Isso também é só na nossa vida, a nossa vida particular. Você vê aquelas pessoas que falam, não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Aquela pessoa que se mostra forte todo dia, mas você não sabe o que ela está passando. E por quê? Porque ela não se abre. Ela fica ali retraída, no lugar dela, por quê? Porque as pessoas têm dificuldade de reconhecer que tem algum problema. As pessoas têm dificuldade de reconhecer que não podem fazer aquilo, que não podem executar aquela tarefa, e ela precisa o quê? Ela precisa falar para alguém, eu não consigo. Mas a gente hoje em dia quer ser perfeccionista. Muitas vezes a gente não quer dar trabalho, você entra num local de trabalho e você não quer dar trabalho para ninguém, por quê? Porque você precisa daquilo. Então você tenta fazer do teu jeito, e talvez o teu jeito não é o jeito certo. E por que isso? Porque quando a gente chega para trabalhar num determinado local, no serviço de vocês, como eu não passei por nenhum serviço outro, a não ser serviços militares, eu fui do Exército, eu fiquei ali no Exército um tempo, depois eu entrei lá na polícia, então eu não tenho muito conhecimento nas outras áreas, nas outras ambientações de serviço, mas eu creio que se você entra no serviço igual eu entrei lá, a gente entra não sabendo tudo, você sabe aquilo que eles te ensinam, mas não é a prática. Você sabe a teoria você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas a prática é diferente. E quando a gente chega novo naquele serviço, você não quer pedir ajuda para ninguém, porque você quer mostrar que você não precisa de ninguém. Quando eu cheguei naquele local, eu cheguei e falaram para mim, ó, preenche o relatório. Na teoria, eu sabia preencher, mas na prática era totalmente diferente. Então, naquele momento, eu não posso fingir que aquele problema para mim não existe. Eu tenho que chegar, ser humilde e falar, ó, é o seguinte, eu não sei fazer isso na prática. Eu sei na teoria, na prática eu não sei. Então, quando muitas vezes nós reconhecemos as nossas limitações, quando a gente reconhece que a gente precisa sair daquela bolha, daquela caixinha, e reconhecermos que a gente não é capaz, talvez, de executar uma tarefa, não é capaz de, talvez, sair de um problema. Quantas pessoas, hoje em dia, se suicidam por problemas financeiros? E muitas vezes a família não sabe que ela passa por problemas financeiros. Para você ver lá na nossa corporação, muitas pessoas se suicidam por problemas financeiros. E a gente não sabe por quê? Porque ela não reconhece, ela não se abre, ela não fala com ninguém. Então, para você superar esses obstáculos, para você superar esses desafios no ambiente de trabalho, é necessário você reconhecer que problemas, eles existem. Problemas existem em todo lugar. Problemas de pensamento, talvez você pense diferente de mim, isso é normal. Ninguém aqui vai pensar igual, ninguém aqui vai pensar da mesma maneira. Talvez algumas pessoas vão falar, aquela palestra não foi boa para mim, outras já vão falar, aquela palestra, uau, ela foi boa para mim. Talvez outras pessoas podem falar, eu não gosto disso, a outra fala, não, eu gosto disso. Então, ninguém aqui é igual, mas todos nós temos que reconhecer os problemas que nós estamos enfrentando. Para você superar os desafios no ambiente de trabalho, é necessário você reconhecer isso. E quando a gente reconhece isso, nós aumentamos as chances de agir de forma certa. Uma pessoa que reconhece, eu não consigo, ela tem menos erro de errar. Sabe por quê? Porque se ela fala que não consegue, ela está falando para alguém que já tem uma experiência. Esse alguém vai falar para ela, então não faz isso que não vai dar certo. Então quem reconhece que não pode fazer algo, quem reconhece que está passando um momento difícil, ele tem menos chance de errar quando toma uma decisão. Menos chance de errar quando você vai decidir por algo. E aí, quando a gente estava bastante tempo, eu já estava mais ou menos uns 10 anos na corporação, e a todo ano se forma muita gente.
E aí se formou um rapaz e tal, ele chegou, e quando você chega com aquela adrenalina toda, você quer resolver o mundo, você quer resolver o problema. É a mesma coisa quando a gente chega num trabalho novo, a gente acha que vai ser a solução daquele trabalho, você chega com todo o gás, você fala, não, eu vou fazer, e aí você quer passar por cima já de coisas que já foram feitas, você quer passar em cima de ensinamentos que já foram dados, e eles já chegam todo daquele jeito, eles já chegam, não, vamos lá, não é assim, calma. Respira, é com calma, é desse jeito. Ele já desce afoito, ele já desce afobado, ele não, já começa a fazer aquele... Não, calma, não é desse jeito. Quando você começa a tentar fazer do seu jeito, infelizmente, o local de trabalho, o ambiente de trabalho, ele vai ser prejudicado. E sabe por quê? Porque muitas vezes nós achamos que somos verdade absoluta. Esse é o segundo ponto. Ninguém tem a verdade absoluta. Eu não tenho a verdade absoluta, você não tem a verdade absoluta, isso aí eu quero deixar que você seja flexível. O ambiente de trabalho, o desafio só vai ser superado quando nós formos flexíveis a tudo aquilo que está à nossa volta. Você reconhecer que você não é o dono da verdade. Porque quando a gente acha que é o dono da verdade, a gente se fecha para o novo. Se fecha para tudo aquilo que nós podemos aprender de novidade, se nós formos flexíveis. Então hoje a gente vê que a nossa sociedade, ela tem que estar flexível a tudo que está ocorrendo, a tudo que está ocorrendo nesse mundo. Você não pode ficar agora achando que você é a verdade absoluta, porque se você achar isso, você vai sofrer processo. Se você achar isso, você pode sofrer uma sanção maior, porque tem muita gente que se acha dono da verdade. A minha é a verdade, isso aqui que eu falo é a verdade, o meu jeito é esse, eu não vou mudar. E se a gente continuar dessa maneira, você vai sofrer muitas consequências na tua vida, por não ser flexível. O ambiente de trabalho, você tem que ser flexível. Você não pode chegar lá e falar, não, é desse jeito, não. Tem jeito diferente. Talvez eu com 52 anos de idade, se eu fosse trabalhar hoje, eu ia falar, não, quando eu entrei em 92 era desse jeito, mas 1992 já passou faz tempo. As coisas mudaram faz tempo. Hoje em dia você pode ver, hoje em dia tem câmera no colete, hoje em dia tem câmera na viatura, hoje em dia tem várias coisas no ambiente de trabalho. Então é isso que eu quero falar para você, que você tem que entender que com a evolução, nós também temos que mudar. Um ambiente de trabalho saudável é quando todos eles começam a mudar para que o bem comum ele possa ser atingido. Porque não adianta eu falar, não, eu sei da verdade, a verdade é essa, e eu não me abrir e ser flexível para as novas ideias. Porque quando eu não sou flexível para novas ideias, eu também não sou flexível para novas oportunidades. Porque se você não for flexível para receber novas ideias, você nunca vai avançar. Você sempre vai ficar assim como eu em 1992. Era desse jeito, não é mais. Ah, tinha que ser desse jeito, também não é mais. Ah, fulano e fulano tinha que fazer isso. Não, já não é desse jeito. As leis mudam, o mundo muda. Então há muitas vertentes agora onde nós temos que ser flexíveis. Tem coisa que você não gosta, tem coisa que você não aprova, tem coisa que você acha que não vai, só que o mundo, ele está avançando. Então este ambiente de trabalho saudável, ele traz isso. Seja flexível. Seja alguém que ouça outras pessoas. Seja alguém que ouça conselhos de outras pessoas. Seja pessoas flexíveis lá no meio da tua família. Chega para tua esposa, para o teu esposo, está passando por algum problema, fala para ele. Seja flexível, fala, ó, está acontecendo isso. Teve um tempo da minha vida que eu comecei a comprometer todo o meu salário em empréstimo. Só que eu não falava em casa. Por quê? Porque aí eu não conseguia mais fazer bico, o negócio estava difícil, só que eu não queria levar isso para minha família. Os meus filhos estavam estudando em escola particular, então estava todo mundo alegre, então não tinha como fazer isso. E aí o que eu fiz? Eu me fechei, eu falei, não, eu vou me resolver, eu vou resolver isso, e aí comecei a tentar resolver. Consegui não. O que eu consegui foi ter a pressão arterial elevada, o que eu consegui foi ter problemas renais, o que eu consegui foi ter problemas intestinais. Por quê? Porque eu guardava tudo para mim. Eu guardava tudo aquilo, por quê? Porque eu não queria compartilhar. Porque eu sempre fui igual ao meu pai. Meu pai, ele nunca falou nada para ninguém. Ele tinha problema sozinho. Ele tinha um problema sempre sozinho.
Então ele nunca compartilhou nada. Ele não era flexível, alguém falar, ó, seu Reinaldo, faz isso. E aí quando eu vi que não tinha mais saída, eu cheguei com minha esposa, o que eu vou fazer? Ela falou assim, eu já sabia do teu problema, só que você não se abriu, eu fiquei tranquilo. Mas já que você está com problema, vamos sair desse. Ela começou a me ajudar através do trabalho dela. O meu filho que estava desempregado, ele já falou, pai, então tem que já te ajudar. Ele já começou também a fazer bico lá no mercado. Para quê? Para todo mundo sair daquela situação. Então o ambiente de trabalho saudável, ele parte disso. De você também ouvir e você falar aquilo que você está precisando, aquilo que você está buscando. E eu tenho certeza que quando a gente faz isso, unidos a gente sempre vai chegar a algum lugar. A gente sabe que tem muita família desunida, muitas pessoas, mas no momento onde tudo está difícil, quando você encontra a família, você pode ter certeza, quando você busca o apoio, eles vão te ajudar. E no local de trabalho não é diferente. Tem gente que não gosta de você, mas tem gente que te ama. Tem gente que não conversa com você, mas tem gente que não vive sem conversar com você. Todo mundo é importante. Então talvez as pessoas querem puxar o teu tapete, mas tem pessoas que querem ver você crescer. Por quê? Porque viu uma qualidade em você, viu um valor em você, viu que você é diferenciado. E tem gente que não vai gostar disso. Por quê? Porque ela inveja você. Ela olha para você e ela queria ser você e não pode. Então muitas vezes nós temos que entender que nós temos que passar por tantas dificuldades no ambiente de trabalho. Isso aí é na vida também. Você já comprou um carro novo? E aí as pessoas do teu bairro começam a falar, ixi, olha lá, olha o fulano, olha como que ele está roubando, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. E aí para a gente que trabalha em locais públicos, para a gente que exerce uma função pública, todo mundo já fala, tá vendo? Ele não vai ser mandado embora nunca. Tá vendo? Ela não vai ser mandada embora nunca. Ela só está assim porque alguém deve ter feito uma caixinha disso, uma caixinha daquilo. Ele só está fazendo isso porque ele deve estar roubando. Então as pessoas olham para nós e elas nos julgam. Por quê? Porque a gente trabalha em locais que infelizmente são locais onde as pessoas sabem que há isso. A gente vai falar que não há, a gente sabe que tem. Mas nem todos que trabalham, nem todos que fazem parte são do mesmo jeito. Só que as pessoas elas já olham para nós e já associam desse mesmo jeito. Então a gente tem que entender isso. Entender que pedir ajuda, ela é necessária. Pedir ajuda para um conhecido do serviço é necessário. Você trabalha numa sessão lá e você está precisando de uma ajuda. Peça ajuda. Chegue alguém que tem mais experiência que você. Não vai pedir ajuda para alguém que entrou agora, porque ele talvez não vai poder te ensinar. Mas olha para alguém que está ali, se espelha em alguém e peça ajuda quando necessário. Porque essa ajuda que você pede vai fazer uma diferença enorme na tua vida. Vai fazer uma diferença enorme lá na tua casa. Vai fazer uma diferença enorme em você mesmo. Porque quando a gente pede ajuda, a gente reconhece que a gente não consegue caminhar sozinho. Um depende do outro. Cada um aqui, a gente pode estar aqui, mas cada um depende do outro. Se a gente falar assim, vamos pegar essas cadeiras aqui, eu posso pegar essas 3 aqui de uma vez, até posso. Mas talvez alguém que tem algum problema aí não vai conseguir pegar e vai precisar de uma ajuda. Então quando nós pedimos ajuda, nós reconhecemos que nós precisamos avançarmos juntos. Um ambiente saudável, de um local de trabalho, ele é feito de pessoas que querem caminhar juntos, avançar juntos para um determinado propósito. Lá na corporação era servir e proteger, na corporação era tornar a vida de pessoas melhores. É possível em todo tempo? Não é. Não é possível em todo tempo. Cada um tem uma história. Ontem mesmo, antes de ontem, nós estávamos ali na igreja e aconteceu um fato, uma senhora brigou com um rapaz e aí começaram a discutir, ele pegou aquelas lixeiras que fica na frente da casa, ele quebrou uma lixeira que não era de ninguém, nem dele e nem da mulher. Ele quebrou a lixeira de um terceiro. E quando ele puxou a lixeira, caiu em cima dele, ele se machucou. Ele se machucou com a lixeira. Essa mulher que estava brigando com ele era só conhecida, não tinha nada de parentesco, nada, era conhecida. Eles começaram a discutir no meio da rua. E aí o que aconteceu? Ele quebrou uma lixeira de uma pessoa que não tinha nada a ver com a briga, e essa briga vai causar o quê? Confusão. Porque o dono da lixeira saiu lá
se aproveitou que ele estava machucado e bateu nele mais ainda. Então aí você vai ver, olha o problema que ele arrumou. E aí você vai ver, por que você brigou? Porque eu pedi um cigarro e ela não me deu. Então a gente entende que, olha isso aí, gerou uma confusão. E aí nós tivemos que fazer o quê? Tivemos que colocar as partes ali, conversa com um, conversa com o outro, mas o final deles foi o quê? Delegacia. O final dos 3 foi lá para resolver, não sei o que aconteceu, mas por quê? Porque talvez esse senhor está passando por algum problema e ele não pediu ajuda. Então quando a gente se nega a pedir ajuda, nós também nos negamos a sermos curados, a sermos transformados, a recebermos uma orientação nova. Eu vi aqui vocês fazendo várias perguntas, e por quê? Porque essas perguntas, naquele momento, elas vão fazer o quê? Trazer resposta para vocês. Então ali, quando você faz uma pergunta, você está falando, eu preciso de ajuda nisso. Então, para a gente superar desafios na nossa vida, ambiente de trabalho e a nossa vida social, é necessário. Peça ajuda. Se você não puder, peça ajuda. Para um amigo, para um parente, para a esposa, peça ajuda. Porque quando nós fazemos isso, você verdadeiramente reconhece que você precisa de algo. Então quando a gente pede ajuda no ambiente de trabalho, é a melhor coisa. E ajuda não é só financeira. Ajuda é como foi falado aqui. Estão fazendo bullying com você. Estão te chamando toda hora, você é isso, ou gordinho, ou aquilo. Que nem como eu ando com o pé meio torto, mas eu nunca liguei para isso. Quando você veio andando, eu estou assim, me chamavam de pinguim, mas eu nunca liguei. Mas nos dias de hoje, se você chamar, talvez alguém vai... Mas eu sempre fui. O pessoal falou, o pinguim está chegando, porque eu sempre andei com o meu pé torto, eu sempre andei assim. Mas aquele tempo era normal. Então a gente vê hoje que não é mais normal. Hoje já é diferente. Hoje quer dizer, se alguém me chamar, pinguim, eu não gostar, eu falar, não quero saber disso, eu posso ir contra você. Então hoje em dia está tudo diferente. Então a gente tem que entender que o mundo vai evoluindo. As coisas vão evoluindo. E a outra coisa que eu quero trabalhar com vocês hoje é sobre a inteligência emocional. Eu fiz aí um tempo, um projeto lá com algumas pessoas que eu conhecia. E esse projeto, ele versava sobre isso, sobre inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É você ter domínio próprio. É você ter um domínio que vai fazer com que você viva coisas boas na sua vida. Inteligência emocional não é só você, eu tenho que mentalizar que tudo vai dar certo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. É você ir na frente do espelho e ficar, não, é isso, é isso. Não. Inteligência emocional é você saber lidar com os problemas dentro do ambiente de trabalho. Com os problemas que você vai ter diante das circunstâncias que você vai enfrentar. Domínio próprio é você, muitas vezes, ver um problema e você falar, eu ainda não sei como vou passar por ele, mas você ser racional para não tomar decisões erradas. Então a inteligência emocional hoje é algo que todas as empresas, as grandes empresas procuram em nós, que estamos procurando uma oportunidade de trabalho. Então aquele que procura uma oportunidade de trabalho, a empresa, a primeira coisa vai fazer o quê? Tem inteligência emocional, ele tem domínio próprio. Quando a gente vai fazer algum concurso público, você vê, sempre tem lá a entrevista, sempre tem aqueles desenhos para a gente fazer, por quê? Para ver até que nível nós temos esse domínio pessoal. Até que nível você tem domínio pessoal? Porque se a gente não tiver domínio pessoal, o que acontece? Você está no local de trabalho, alguém pisou no teu pé, você vai explodir. Aí você vai falar alguma coisa que vai chatear a pessoa. É diferente na nossa vida social? Não. Não é diferente. Você pode ver que muitas vezes você, em uma discussão, você fala tantas coisas que depois você fala, eu não queria falar. Você machuca tanta pessoa que você fala, eu não queria machucar. E por quê? Porque a gente muitas vezes não tem domínio próprio. A gente não tem um domínio, não tem uma inteligência para agir em determinadas circunstâncias. Acidente de trânsito. Primeira coisa que a gente vai fazer acidente de trânsito é fazer o quê? É abrir a porta do carro e já ir para cima. Você está errado, o outro vai também falar, você está errado. E vai ficar o quê? Aquele debate. Em casa não é a mesma coisa. Você chega em casa cansado, aí você vai olhar lá, de repente o feijão não está pronto, você fala alguma coisa, aí depois ela fala, não, mas eu estava. E aí a gente começa a falar alguma coisa. No ambiente de trabalho é a mesma coisa. Porque nem todo mundo vai pensar igual. Você vai estar fazendo um trabalho, alguém vai falar, eu queria, se eu fosse você, eu fazia desse jeito. Você fala, não, mas eu estou fazendo, não, mas se eu fosse você, e aí começa o quê? Sem inteligência, você já vai mandar ele para aquele lugar,
você já vai falar para ele não se intrometer na tua vida, você vai falar só fica no teu canto que eu fico no meu. Então isso aí são coisas que nós devemos ter para passarmos esses desafios. Domínio próprio. Você medir as palavras no ambiente de trabalho. Não ofender as pessoas, muitas vezes porque você está com raiva. Muitas vezes porque você trouxe da tua casa problemas para dentro do local de trabalho. E quando você traz alguma coisa de fora, que é ruim, para dentro do local de trabalho, todo mundo vira seu inimigo. Porque você não está bem naquele dia. Você não tá bem. Então, quando eu muitas vezes eu brigava em casa, eu chegava no serviço já, nervoso. A gente já chegava nervoso, você já não se abria para nada, qualquer coisa você queria estourar. E quantas vezes a gente vê isso? Pessoas que tomam uma decisão errada porque não tiveram domínio próprio. Quantas vezes você está vendo aí imagens aí de policiais agredindo pessoas, de policiais atirando, sem a pessoa estar armada, por quê? Porque não tem domínio próprio. Porque não tem uma inteligência emocional para lidar com uma situação de estresse. Porque alguém te xinga, você tem que xingar a pessoa também. Porque alguém fala mal de você, você tem que falar mal dela também. Não. Você tem que vencer o mal com o bem. Você tem que vencer o mal fazendo as coisas boas. E é isso que você tem que levar para a sua vida, para o ambiente de trabalho. Se alguém te ferir com palavras, não queira ferir ela em dose dupla. Porque depois você vai reconhecer que ela falou errado, ela vai reconhecer que naquele momento foi errado, e a amizade entre vocês vai ficar estremecida. E um local de trabalho onde duas cabeças pensam diferente, sendo que tem o mesmo propósito, ela não vai ser um local saudável. Tem uma pessoa que eu conheço, todo lugar que ela trabalha, ela não fica. O problema é ela? O problema é as pessoas? Não, o problema é ela. Esse dia ela fala assim, todo lugar que eu vou as pessoas viram a costas para mim. Mas ela vai num lugar que tem 30 pessoas. Aí você pergunta, quem gosta dela? As 30 pessoas falam, não gosto. Quem está errada é as 30 pessoas ou ela? Aí ela vai para outro lugar. Aí tem 20 pessoas. Vamos transferir ela para tal lugar, por quê? Porque ela não deu certo naquele lugar. Por quê? Porque ninguém gosta dela. É errado as outras 20 pessoas. Ou seja, se você falar para ela, ela fala assim, todo mundo está errado, está certo. Todo mundo. Por quê? Porque ela não tem domínio próprio. Se você chegar para ela e falar assim, você já acabou o seu serviço, você pode me ajudar aqui? Ela vai falar, sabe por quê? Vai te catar. Ela vai ficar olhando você trabalhar, sendo que talvez naquele dia você não está bem. Talvez naquele dia você não está bem, você está com dor, alguma coisa. Então você precisa de uma ajuda. E ela podia fazer o quê? Acabei o meu serviço, está precisando de ajuda? Eu vou te ajudar. Só que ela faz o quê? Não estou nem aí para você. Quem vai gostar de uma pessoa assim? Quem vai gostar de uma pessoa que não ajuda? Então nós precisamos ajudar os outros. É você fazendo o teu trabalho, ajudando aquele que te pede ajuda, é você ajudando na sua casa, é você ajudando a fazer alguma coisa, alguma tarefa. Então quando você faz isso, sabe o que acontece? Você fica bem quisto no seu local de trabalho. Todo mundo. Se você olhar, sempre tem alguém que as pessoas mais gostam. Ou vai falar que não tem. Sempre tem uma faxineira que as pessoas mais gostam. Sempre tem alguém que serve um cafezinho melhor. Sempre tem alguém que está mais educação. Você pode ver. Quando a gente vai em um local público, numa repartição pública, quando você é bem atendido, você fala o quê? Nossa, a fulana de tal me atendeu tão bem. E tem vezes que você vai no local e fala, não gostei de lá. Por quê? Porque fui mal atendido. Então a gente chega, então tem determinadas situações na nossa vida, quando nós temos essa inteligência emocional para nos colocarmos na posição de outra pessoa, a nossa vida flui melhor. Porque se você vem num local e você quer ser bem atendido, essa outra pessoa também quando vem, ela quer ser bem atendida. A gente gosta de receber, mas muitas vezes a gente não gosta de oferecer. Eu gosto de ser bem atendido por ela, mas eu não quero atender bem ela. Como pode ser? Então a inteligência emocional faz você se colocar lá no lugar da outra pessoa. Se eu for abordar alguém na rua, levanta a mão, chuteiro, eu gostaria de ser abordado desse jeito? Será que eu gostaria que meu filho fosse chutado daquele jeito? Então quando eu tenho esse sentimento de inteligência emocional, de querer para outras pessoas o que eu quero para mim, a minha vida, o meu ambiente de trabalho era bem melhor.
porque eu vou procurar fazer o bem para todos. E com isso você só vai ganhar a atenção de todos. Você vai ganhar a atenção da tua família, dos teus filhos, porque teve um tempo da minha vida que eu era muito nervoso. Eu batia nos meus filhos por qualquer coisa, eu quebrava tudo dentro de casa. E aí o que acontecia? Meus filhos tinham medo de mim. Eles tinham medo e não era amor. Eu vou falar para vocês, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar, só o meu último filho, que é o Leonardo, que agora vai fazer 18 anos em setembro, que tinha amor por mim. Os outros tinham medo. Os dois primeiros era, sabe como? Era pancada, chuveiro quente e sal. Era assim. E aí sabe o que acontecia? Medo do pai. E aí este outro, ele também viu os meninos, ele tinha medo. E aí o que aconteceu? Com o tempo, ele viu que eu estava mudando. Eu comecei a ter domínio próprio, eu comecei a entender que eu tinha que mudar. E eu fui mudando. E eu fui mudando. E nesse tempo que eu fui mudando, esse meu filho que está agora com 18, teve um dia... Não, fica não, daqui a pouco eu falo. Aí teve um dia que ele estava em casa, e eu cheguei do trabalho, era dia dos pais. E eu cheguei do trabalho e ele começou a cantar uma música. Ele tinha acho que uns 10 anos, mais ou menos, 11 anos. Ele começou, papai é meu super-herói. Naquele momento, eu dei uma travada. E ele pegou e saiu correndo, meu pai vai me bater. Por quê? Porque ele já tinha visto isso. Ele falou, pronto, meu pai não gostou, mas eu travei por quê? Porque dos meus filhos, nenhum tinha feito uma homenagem dessa para mim. E eu travei naquela hora. E quando eu chego para ele assim, eu falei, não vou te bater não e tal. Aí eu sentei no sofá depois de jantar, ele jogou um travesseiro no meu colo, e ele foi colocando a cabeça devagarzinho no travesseiro. E quando ele colocou a cabeça no travesseiro, que eu fui colocar a mão, ele já fechou o olho. Por quê? Porque achou que ia bater nele. Mas eu coloquei a mão e falei assim, seu pai está mudando. Seu pai está mudando. Seu pai está mudando. Hoje, os meus filhos lá aqui, os outros maiores, falam assim, você tem mal boiada hoje, hein? No tempo do pai o negócio aqui era feio. Hoje em dia, ó, você pegou uma mãozinha com açúcar. Por quê? Porque o pai está de boa. Por quê? Porque eu entendi que se eu continuasse daquele jeito, eu ia perder a minha família, ia perder meus amigos de serviço. E por que isso? Porque eu não tinha domínio próprio. Eu poderia prejudicar alguém que trabalhava comigo por não ter domínio próprio. Se você olhar, tem uma situação onde 4 pessoas trabalham na viatura, força tática. Se um não tiver domínio próprio, prejudica os outros 3. E sabe por quê? Você não tem como conter isso. Quer dizer, eu estou ali com meu amigo na viatura, aí do nada eu estou lá dando um tiro. Como que ele vai agora? Ele vai tentar fazer? Não tem como. A reação, eu atirei e acabou. Pronto, acabei com a vida dele também. Até ele provar, não tinha o que fazer, ninguém quer saber isso. Aí você está aqui trabalhando, outro cara ali atirou, você também vai. Então, quando a gente não tem domínio próprio, não tem inteligência emocional, a chance de dar errado no nosso ambiente de trabalho, ela é muito maior. Porque vai ter discórdia, vai ter contenda, não vai chegar ao objetivo que tem que chegar. Por quê? Porque nós não temos domínio próprio. Quando eu entender que se eu fizer algo errado, eu posso prejudicar o meu parceiro de serviço, a minha repartição, é difícil. Se eu pensar, peraí, se eu fizer isso, posso prejudicar ele. Se eu pegar um dinheiro aqui agora, eu posso prejudicar a minha repartição toda. Se eu fizer aquilo, então a gente tem que entender isso. Temos que ter domínio próprio. Inteligência emocional é você ter esse domínio próprio. É você não pensar, fazer as coisas sem pensar. É você raciocinar e você pensar antes de agir. Quando a gente pensa antes de agir, a gente também não erra como a gente muitas vezes erra. A gente sempre vai errar? Sempre vai errar. Ninguém nunca vai ser perfeito. Ninguém nunca vai ser certo. Ninguém nunca vai ser o dono da verdade. A gente sempre vai estar errando. Mas quando a gente raciocina para tomar uma decisão no ambiente de trabalho, a chance de errar e prejudicar alguém, ela é muito menor. Então nós temos que entender isso aí. A outra coisa, saiba trabalhar em equipe. Não adianta. Não adianta eu pegar e gostar só dele e não gostar dele. Não adianta eu só gostar dela e não gostar dela. Não. Temos que saber trabalhar em equipe. Como a gente falou, cada um aqui vai pensar diferente. Mas aquele ditado que tem 2 cabeças pensam melhor que uma, ainda está valendo. 2 cabeças pensam melhor que uma, ainda vale. É real esse ditado.
Então muitas vezes nós queremos ser solitário, eu quero trabalhar solitário. Não, mas se você está no ambiente de trabalho e trabalha com uma equipe, por que você quer ser solitário? Há uma equipe naquele lugar. Há pessoas naquele lugar que dependem do seu trabalho, dependem do meu trabalho. Ou seja, é uma engrenagem, o ambiente de trabalho é uma engrenagem onde todos nós temos a nossa parcela. Ah, mas eu sou um subalterno. Mas sem você, a engrenagem não funciona. Sem você, a engrenagem não vai para frente. Pode até trocar a engrenagem, mas essa engrenagem não pode parar. Se você for numa indústria agora, se não tiver um ajudante geral, como que a indústria vai andar, vai caminhar? Você acha que o diretor vai descer lá e vai pegar a caixa? Não vai. Ele vai ter um ajudante para fazer isso. E por quê? É demérito? Não, é onde você começa. Então tem pessoas que vão começar por cima, por quê? Porque tiveram uma chance, porque conseguiram chegar, mas tem pessoas que têm que começar de baixo. Mas não é porque você vai começar de baixo que você não vai chegar lá em cima. Depende da gente. Então é uma equipe. Então se a gente pensar bem, você não é mais um. Você é um importante para a equipe que você está. O ambiente saudável e desafio de obstáculo do ambiente, ele vai passar por você também. Ah, não é o meu chefe que vai, não, é você. Se não tiver você nessa equipe, a equipe não anda. E tem muita gente que se desvaloriza. Tem muita gente que fala, eu não sou nada. Eu estou aqui só não, você é importante. Você é importante para a engrenagem, você é importante na tua casa, você é importante para os teus filhos, você é importante para a tua família, você é importante para alguém. Talvez você não tenha família, talvez você não tenha filho, não tenha esposa, mas você é importante para a sua mãe, você é importante para alguém da tua parentela, você é importante para alguém. Então a engrenagem, não só do ambiente de trabalho, mas da nossa vida, ela só vai alcançar os objetivos quando a gente entende que a gente é importante. Então eu queria que você olhasse para alguém e falasse, você é importante para alguém. Pode olhar e falar, você é importante para alguém. Você é importante. Você é importante para alguém. Você é importante. Você é importante. Você é Nós somos todos importantes. Todos nós temos essa importância. Para a gente tem que levar isso com a gente. Eu não sou melhor e não sou menor do que ninguém. Nós somos iguais a todos. Todo mundo aqui é igual. Alguém tem um cargo maior, mas vai para o mesmo lugar que você vai. Sim. Mesma coisa. Talvez seja até um pouquinho mais arrumadinho ali, aquele momento, do que o meu e o seu, que talvez não tenha uma condição de colocar um negócio melhor, mas vai todo mundo para o mesmo lugar. Talvez ali tenha uma grama mais verde, a minha não tem a grama verde, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então muitas vezes a gente acha que não é importante. Então nosso ambiente de trabalho muitas vezes não é um ambiente saudável, porque a gente se acha pouca coisa. Eu me desmereço por tudo. Você tem que entender, você é importante para alguém. Você é importante para que o local que você está colocado e é inserido, esse local, ele verdadeiramente precisa de você. Em algum momento, alguém vai precisar de você. Você pode achar que tem uma pessoa que sabe mais do que você, mas em algum momento ela vai precisar da tua experiência. Talvez ela chegou lá e ela é nova, mas ela chegou num cargo alto, mas a idade dela é nova. Em algum momento ela vai falar, preciso de um conselho. E vai buscar quem? Quem está mais tempo lá. Então a gente vê, quando estava na companhia, chegava aqueles tenentes, tudo novinho, mas novinho mesmo. 22 anos, já era tenente, já chegava todo, e a gente era soldado ainda, tal, mas já tinha 20 anos de serviço. Ele chegava todo, mas ele ia fazer o quê? Como que funciona aqui? Como que faz aqui? Ele tinha que descer para falar com quem? Para falar com o soldado. Como que funciona? Como que vocês fazem isso? Então eu quero dizer para você, você é importante. Então, isso que você tem que saber, essa equipe, ela só está de pé. O local que você trabalha, ele só está avançando porque você faz parte dele. Se você não fizesse parte dessa equipe, essa equipe hoje estava patinando. Ah, mas eu não sou. Não, você é. Então, tenha na sua mente, você é importante para alguém. Você é importante no local do seu trabalho. Quando você chega pela manhã e chega aí, todo mundo, pessoal, você é importante.
pode ter 10 pessoas lá no seu local de trabalho. Todas são importantes e você está lá, inserida nessa importância. Então, quando eu chegava para trabalhar, eu falava, eu sou importante. Importante para quem? Nesse momento, eu sou importante para a sociedade, importante para tentar ajudar alguém, importante para fazer um parto. A minha primeira medalha que eu recebi na polícia foi em 92. E sabe que eu fiz um parto, auxiliei no parto. Eu não tinha nem nada, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu tenho medo de sangue que dá, eu tenho medo de agulha, eu tenho medo de tudo. E aí quando eu cheguei lá, 3 horas da manhã, chamaram a viatura, porque não tinha aquele da época SAMU ainda. E aí vai lá, a mulher com aquele barricão, o marido dela lá atrás, a gente estava levando daqui a pouco um cheiro estranho. O cara que dirigia para mim já tinha 14 anos, 15 anos, ele falou, estourou a bolsa. Eu falei, o quê? Estourou a bolsa. Falei, bolsa do quê? Bolsa, estourou a bolsa. Por isso que está esse cheiro. Daqui a pouco a mulher começa, eu não estou aguentando, não estou aguentando. Ele fala, vamos parar a viatura. Para a viatura no meio do caminho, lá em Itaquaquecetuba. Lá na Henrique Heróis, parou a viatura lá no meio do povo lá. Eu falei, e aí? Eu falei, e aí agora nós temos que ajudar, mas se der como? Ele falou, você vai colocar a mão lá embaixo. Você vai ficar aí segurando, eu vou tirar o cadastro da minha bota, eu vou pegar o álcool aqui, aquele tempo a gente andava com álcool, porque ele já andava, por quê? Porque isso acontecia direto. Não dava tempo das mães chegar no hospital. E ele falou, então você só fica amparando aqui. Quando a criança sair, ó, só segura, não deixa cair no meu, eu tô lá. Então parando, e aquele negócio, e aquele cheiro, e caindo aquele negócio, o sangue vindo, e ele começa a tirar o cadastro da bota e já coloca lá no negócio de álcool, e já puxa, aí já pega um canivete, aí começa a esquentar o canivete, e meu, o que esse cara tá fazendo? Estou lá. Daqui a pouco eu vejo a cabeça, primeiro tá saindo a cabeça aqui, e aí daqui a pouco a criança, ó, é expelida, eu seguro. Quando eu segui, eu não sabia o que eu faria. Ele falou, calma. Ele já foi lá, já mediu por dedo, já amarrou lá esse cadastro lá. E lá mesmo ele já cortou aquele cordão umbilical, já colocou em cima dela, a gente chegou no hospital de Itaquá. Aí eu olhei e falei, meu Deus, eu só segurei. Quem fez o trabalho mesmo foi ele, que cortou, que fez isso, aquilo. Mas é uma equipe. E eu cheguei lá, não sabia se eu falava, se eu tremia, o que eu fazia. Todo cheio de sangue. Aí tal, e porque eu segurei a mulher, não sei se é porque era mais bonitinho que ele, mais novo, ela falou, vou colocar o seu nome na minha filha, meu nome lá na polícia era Alexandre, ela vou colocar Alexandra, e aí foi o que aconteceu. E por quê? Trabalho aqui. Ele tinha mais conhecimento, e ele me disse, ó, só segura, fica calmo que vai dar tudo certo. Eu já estava mais em pânico do que a mulher. Perdido, mas ele falou, fica calmo, fica tranquilo. E deu certo. E é isso que eu quero dizer para você. Todo mundo é importante. O pai, quando segurou a mão daquela senhora, ele era importante. Porque ele estava segurando, ela sentia dor, e ela pegava a mão dele assim e apertava. E foi algo que eu nunca fiz na minha vida. Acredita nisso? Nunca fui no ultrassom da minha esposa. Nunca fui. Nunca fui um pai presente na gravidez. Isso aqui hoje eu carrego como um trauma na minha vida, porque eu nunca fui importante no momento que eles mais precisaram de mim. E hoje eu peço a Deus para que Ele me dê anos de vida para que eu possa ser importante. Assim como eu tenho um neto que é autista. E hoje eu vejo a importância que eu não tive. A primeira coisa que meu neto, que é autista, você pode ver que autista não conhece muitas pessoas, mas a primeira pessoa que ele foi se pegar foi quem? Em mim. Eu todo sisudo, todo... e ele. Aí ele falou assim, não abraça ninguém, só eu. E aí quem que vai levar para o hospital? Eu. Quem vai fazer isso? Eu. Quem vai fazer isso? Eu. E por quê? Porque eu creio que Deus me deu uma chance de fazer isso por aqueles que eu não fiz, que foram meus filhos. Que graças a Deus são todos saudáveis, são maiores que eu até. O de 17 anos parece que ele nasceu naquele filme do gigante lá, o menino ele é demais, ele é gigantesco e é maior do que os outros. Mas é isso que eu falo para você, nós somos importantes. Eu quero que você entenda, antes de eu estar terminando, já vou terminar aqui, invista em você mesmo. A melhor pessoa para que possa ter um ambiente de trabalho saudável é você mesmo. É investir em você. Talvez ninguém vai investir em você. Talvez ninguém vai acreditar em você, mas eu e você temos que investir em nós mesmos. Investir o quê? Conhecimento, capacitação, você fazer curso, você fazer um monte de coisa e estar preparado para a oportunidade que vai chegar para você. Então investir em nós é a melhor coisa que tem. Investir em nós não é só você, eu vou me investir.
na sua vida social, na sua vida familiar, e não precisa de ter dinheiro para investir na sua vida familiar. Tem muita gente que fala, não vou investir porque eu não tenho dinheiro para ir no restaurante. Não, vai no parque, pega um pacote de bolacha, pega suco, vai lá, fica com a tua família. Investir em você mesmo, ser criativo, ser uma pessoa que é proativa, a pessoa que ela olha e fala, não, eu tenho que ajudar aquela pessoa, proatividade. Então quando a gente investe em nós mesmos, quando nós investimos em nós mesmos, a gente não está investindo só para nós estamos investindo para viver as oportunidades que vão se abrir para nós. Então quando você está num ambiente de trabalho, onde você está ali investindo em você, uma hora a oportunidade vai surgir de você ocupar um cargo novo, de você ir para uma função nova, mas tem que estar preparado para isso. E a gente só está preparado para isso se a gente investir em nós. Você procurar ser melhor a cada dia. No ambiente de trabalho, se você chega no ambiente de trabalho, não cumprimenta ninguém, a partir de amanhã começa a cumprimentar todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Porque a gente vê essas pessoas aí que chegam e falam bom dia para todo mundo, parece que ela conhece todo mundo e ela não conhece ninguém. Mas você vê ela todo dia. Lá na minha rua, lá tem um senhor, lá ele deve ter uns 80 anos. Mas todo dia que ele vai ter caminhada, ele fica bom dia, bom dia, bom dia, para todo mundo que está na rua. E parece que ele conhece todo mundo. Aí eu falei, quem é? Não conheço. Mas mora lá, todo mundo aí cumprimenta. Bom dia. Então a gente tem que entender que a gente tem que investir em nós. Sermos criativos no que a gente vai fazer. No ambiente de trabalho, você vê que tem alguma coisa que você pode ajudar, fala, ó, tem uma solução aqui, eu tenho uma ideia para dar, aí todo mundo reúne e vê se a ideia sua é boa, seja proativo, vê que está acontecendo alguma coisa, ó, acho que ali não vai dar certo, está chegando, se você fizer desse jeito, acho que não vai dar certo, eu não quero aqui me meter no seu serviço, mas se você fizer assim, é isso, é investir tempo em você. Quanto tempo você não tira para você ficar de boa? Quanto tempo você não tira para você chegar na sua casa e falar aquela coisa, hoje eu vou ficar tranquilo, hoje eu vou pegar, vou assistir uma televisão, eu vou ficar em paz. Quanto tempo você não faz isso? Só pensa em ganhar dinheiro, só pensa em trabalhar para dar uma vida próspera para a família, é errado não. Mas e você? Você tem cuidado de você? Você cuida de todo mundo, mas e de você? Você tem cuidado? Se agrada a todo mundo, mas e você? Você tem se agradado? Você pensa em todo mundo, mas você pensa em você. Nós temos que entender que nós temos que pensar em nós primeiro. Porque se você estiver bem, tudo que você fizer vai estar bem. Mas quando você não está bem, todos que estão à tua volta que você quer ajudar vai estar bem. Mas e você? Você vai ser frustrado, você vai ficar triste. Assim como eu, que não fiz nada pelos meus filhos, e hoje sou uma pessoa triste, por quê? Porque não fiz isso por eles. E eu tento fazer agora. Mas se a gente entender que nós temos que nos valorizarmos antes de alguém nos valorizar, a nossa vida e o nosso ambiente de trabalho vai ser muito melhor. Quando você investe em você, fala, quer saber uma coisa? Esse mês aqui eu vou pegar e vou... Teve uma vez que eu peguei, eu sempre gostei de pizza, sempre. Vocês podem ver aí que não tem como esconder, sempre gostei. Eu gostava de pizza 4 queijos, só que em casa lá o moleque é gigante. Você compra 3 pizzas lá, vai assim, ó. Pum. Aí um dia surgiu a oportunidade, minha esposa viajar para casa dos parentes. Ela, vou viajar para ele, você vai levar os meninos? Ah, não dá porque a gente tem que arrumar dinheiro. Eu falei, não, vamos arrumar dinheiro. Arrumei dinheiro e mandei eles para casa dos meninos. Apesar que eles tinham quase morrido, mas eles foram. Aí que eu fiz, comprei uma pizza de 4 queijos. Aí comprei 2 litros de energético. Aí comecei a comer a pizza, tomar energético, daqui a pouco o coração começou. Eu falei, vou morrer, liguei para quem? Liguei para ela lá no Paraná, ô, passando mal aqui, o que eu vou fazer? Chama minha mãe. Estava passando mal por quê? Porque eu já fui exagerado. Mas a gente, muitas vezes, a gente exagera por quê? Porque a gente não investe. Então, hoje eu quero dizer para você, invista em você. Invista um tempo em você, invista dinheiro, muitas vezes, você vai no dinheiro, invista em você. Eu não sei o que você gosta de fazer, eu não sei o que você gosta de comer, mas pega um dia e invista em você. A gente fala tem que ir acompanhado, sai sozinho, um dia chega lá, senta no lugar, come um lanche sozinho, vai no cinema sozinho, eu já fiz isso. Então quando a gente investe em nós e a gente fica bem, tudo que está ao nosso redor vai ficar bem. E para me encerrar, eu quero só dizer o que diz Michael Jordan. Todo mundo conhece aquele atleta da NBA, jogador de basquete, ele diz o seguinte: errei mais de 9.000 cestas
perdi quase 300 jogos. E em 26 diferentes finais de partida eu fui encarregado de arremessar a bola que venceria esse jogo. E eu falhei em todas elas. Mas eu superei toda a pressão da torcida, superei a pressão do ambiente de trabalho e exatamente por isso eu me tornei um vencedor. Exatamente por isso. Por romper barreiras, eu me tornei um vencedor. Quantas coisas ele errou, quantos arremessos ele errou, quantas partidas ele perdeu, mas ao final, não. Sempre tem um recomeço para aqueles que querem superar desafios. Então, se você quer superar desafio na sua vida, se você quer superar desafio no seu ambiente de trabalho, é necessário que você, todos os dias, seja melhor. Todos os dias, seja parceiro. Todos os dias, seja amigo. Todos os dias, seja franco. Todos os dias, reconheça, eu não sei de tudo. Todos os dias, queira aprender mais, para que tudo que você fizer, ele queira para todas as pessoas que estão do lado. Para que você possa também chegar um dia e falar, eu fui um vencedor. Eu falo para vocês, talvez uma área da minha vida, eu ainda não venci, posso vencer, mas eu posso dizer, com toda certeza, se você olhar desde o meu caminhada na Polícia Militar até o final, eu não tive nenhuma repreensão grave. A repreensão que eu tinha, não gostava de usar vermelho, eu gostava de ir porque era novinho, né, irmão? Queria ter o cabelinho com gel, não queria colocar lá para o era só isso. A minha repreensão era uniforme, era uma bota suja, mas eu nunca tive uma repreensão grave na minha ficha. Não. Então eu posso falar, eu venci, porque não é fácil você trabalhar com alguém que quer se corromper e você não fazer isso. Não é fácil você trabalhar com alguém que quer fazer maldade e você não fazer isso. Você tem que fazer o seu serviço. Então eu posso falar, na minha área, eu fui um vencedor. Quando eu fiz a faculdade, eu fui um vencedor, porque eu trabalhava, fazia bico e fazia faculdade presencial. Vencedor. Hoje eu estou lá, fazendo a gastronomia. No final do ano, permitindo Deus, eu vou acabar, eu vou me formar em outra coisa. Eu sou um vencedor. E vai fabricar muitas pizzas de 4 queijos, né? Ah, isso agora é 4 queijos, agora vai ser um monte de coisa. Eu tenho certeza que vocês serão vencedores. Vocês já são vencedores, porque vocês chegaram até aqui. Quantas pessoas queriam estar onde nós estamos e não têm a possibilidade? Que agora estão no leito de hospital, foram desenganadas pela medicina. Pessoas que se deixaram levar por problemas e não se abriram, tiraram a própria vida. Eu não sei se você viu a matéria hoje, um menino de 16 anos que matou o pai, a mãe e a irmã e ficou 3 dias dentro da casa, os corpos lá. 3 dias. Ele matou por quê? Porque o pai tirou dele o celular. O pai falou, a partir de agora você não vai mais usar celular. Tirou o celular dele. E olha, era filho adotivo. Ou seja, a família pegou esse jovem, colocou dentro da casa, deu cuidado, deu carinho, mas não adiantou. Então nós temos que entender que se nós não procurarmos ser pessoas melhores, a nossa vida sempre vai ser uma vida de perdas. Mas vocês estão aqui hoje, pode ter certeza. A vitória é garantida, a vitória é para vocês, no ambiente de trabalho, na sua vida pessoal, pode ter certeza. Se vocês levarem tudo aquilo, levarem os ensinamentos, levarem as conversas, vocês procurarem ser melhores do que eu fui. Se eu cheguei lá, com certeza, todos vocês já chegaram. Tá bom? Eu agradeço aqui, vou ter uma palestra, mas o que eu tenho de ensinamento, o que eu tenho de aprendizado nessa vida, eu vou passar para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Chico.